Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos interessantes e importantes, há 79 dias das nossas eleições presidenciais e também com a detecção que está vindo para o Brasil um grande meteoro que nem a direita, aparentemente, ainda não percebeu que está vindo para cá, inclusive com ameaça aos seus interesses econômicos e os seus interesses políticos. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, se você está chegando e está nos conhecendo nesse momento, se inscreva, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque é muito importante, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 e meia todos os dias, e também participe do nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, e é uma forma também de você ficar mais engajado ainda com o nosso conteúdo, com o que a gente faz aqui todos os dias no nosso portal, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, eu tenho abordado aqui muitas vezes a agenda do presidente da República. Eu já fiz 2 representações por uso eleitoral antecipado, das viagens que ele tem feito com dinheiro público. Isso passa absolutamente despercebido, de propósito, pelos grandes veículos de comunicação, porque é uma infâmia republicana esse tipo de situação. E só é possível o presidente fazer isso porque ele tem uma grande cumplicidade, né, de quem teria, em tese, o dever de informar. É muito interessante ver que os bolsonaristas, eles acreditam piamente que a maior empresa de comunicação aqui do Brasil é contra o Bolsonaro. Inclusive, muitas pessoas independentes, muitas pessoas de esquerda, são levadas a ter esse tipo de crença também. Será que ninguém percebe que as pautas econômicas do grande grupo midiático do Brasil, que demoraram algumas décadas para serem implementadas, estão sendo implementadas no único governo de Bolsonaro? Que todas as pautas econômicas, o seu ativismo econômico, político, estão todos trafegando com uma velocidade muito grande, mas isso provocou também o surgimento de um grande meteoro que vai vir pela frente. Então, é muito importante a gente levantar algumas questões até para desmistificar essa crença que a Rede Globo de televisão, os marinhos são contra Bolsonaro, quando eles estão umbilicalmente ligados à pauta econômica de Paulo Guedes / Bolsonaro, e felizmente eu estou vendo mais algumas pessoas a fazerem esse tipo de consideração nessa linha. O Bolsonaro usando, mais uma vez, ontem passou o dia todo no Maranhão só fazendo campanha política, um templo evangélico, e o ponto positivo é que a TV Brasil, pela primeira vez, não transmitiu, provavelmente em função da lei eleitoral, porque também era uma ferramenta de propaganda do Bolsonaro. E hoje, mais uma vez, está lá no 38º Congresso Estadual de Missionárias e dirigentes do Círculo de Oração da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão, a CEADEMA. Pois bem, hoje, um colunista, o Robson Bonin, da coluna Radar, da Veja, a Veja não é muito referência para nada, né? Mas pelo menos nisso aí eles estão atestando algo que eu tenho combatido aqui, que eu tenho falado sempre. As próximas viagens do candidato Bolsonaro. O presidente deve participar de eventos em 2 cidades no Maranhão e em Juiz de Fora. Bom, ele já deve estar vindo para Juiz de Fora. E aí, o Bolsonaro ontem, ele fez as suas pregações lá no Templo Evangélico. Não vou nem colocar aqui imagem para vocês, mas ele publica também nas suas redes sociais que ele esteve lá, né, usando o nosso dinheiro para ficar fazendo discurso para as pessoas ali na cidade do Maranhão, em algumas cidades do Maranhão. Hoje tem uma coluna muito interessante do Ricardo Kertzmann, do Estado de Minas, e o Ricardo ele é uma pessoa claramente identificada com uma pessoa de direita. Mas ele escreveu aqui uma coluna que eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu não sei se vai dar toda na nossa descrição, porque tem a questão de direitos autorais. Vou dar uma consultada, se der eu coloco para vocês. Mas ele fala aquilo que a gente já identifica, né? Jesus, na boca profana do mito, filho de Deus, é mero cabo eleitoral. Bolsonaro é apenas mais um cretino que se utiliza da fé para tomar, no caso, se manter o poder e enriquecer. Então, é uma matéria muito interessante. Em relação a esse ponto inicial que eu falei para vocês da percepção de que o Bolsonaro, aqui como eu já apontei várias vezes, é um fantoche, é um boneco do posto, é um marionete, é um ventríloco. Hoje, para minha satisfação, eu vi o Reinaldo Azevedo, que trabalha na mídia corporativa, né? Ele também se posiciona como um liberal e parece que é mais uma voz também
que está se tocando do que está acontecendo e dando razão a essa percepção que eu sempre apontei aqui para vocês. Vou pegar um trechinho aqui da coluna dele de hoje. Estamos num reino sem leis. E claro, Lira deve se perguntar, o que mais eu posso fazer? Tendo no colo o seu ventríloco, Jair Bolsonaro, porque hoje quem realmente governa o Brasil é o Centrão. Meu caro Reinaldo, não é hoje não, tá? Essa gente já está governando o Brasil faz tempo. O Bolsonaro já chegou ao poder, inclusive porque ele tinha contatos, tinha articulações e interesses em comuns com todos esses grupos políticos que hoje nós chamamos de Centrão e que o general Heleno chamava de ladrões, né? Então os ladrões estão todos juntos, porque quem trabalha com ladrão, entre aspas, né? Quem vive com ladrão, quem opera com ladrão, ladrão é, pelo menos no Código Penal. Se a polícia pega todo mundo, vai todo mundo em cana, todo mundo responde da mesma forma. Bom, e aí, fazendo um pequeno corte aqui, gente, né, nessa declaração do Reinaldo Azevedo, a gente vai vendo que os grandes veículos de comunicação começam a perceber um meteoro aqui que eu vou conversar com vocês do que se trata. O editorial hoje do Jornalão diz isso aqui, criticando a PEC eleitoral, nitidamente eleitoral. E é o seguinte, por que o editorial aqui, que fala muitas coisas, não cobra a responsabilidade do senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República e tem o dever de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em função das patifarias, das infâmias, dos jeitinhos, da destruição institucional da Constituição, do regramento da Câmara, do Senado, do Congresso, com aquela sessão meteórica de menos de 1 minuto, enfim, de votações com dias esticados, remotas, todo tipo de puxadinho, todo tipo de violação ao trâmite de uma emenda constitucional. Pois bem, por que não denuncia isso ao senhor Augusto Aras? O editorial diz, PEC eleitoral reflete degradação institucional. Ao subtítulo, o enfraquecimento da democracia promovido pelo Congresso equivale a um 7-1 de Bolsonaro sobre o Brasil. Pois bem, mas só que vocês, família Marinho, vocês são cúmplices disso, né? Porque se vocês quisessem, vocês já poderiam ter ajudado ao Bolsonaro que está preso agora, em função de tudo aquilo que aconteceu no Brasil, sobretudo no período da crise sanitária aqui. Hoje tem um artigo aqui muito grande também do Valor Econômico e o título vai nessa linha das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. A Constituição sequestrada. Pois bem, a economia, aliás, foi penhorada. O Congresso Nacional é seu agente de custódia, por Edivaldo Santana, que é a principal aqui, coluna ao lado do editorial do Valor Econômico. Mas o que isso significa, gente? Que meteoro é esse? Bom, a questão é a seguinte, quando se quebra a regra numa arena, né, num jogo, vence o mais forte ou o mais esperto. Com essas estruturas todas afrouxadas, com o poder sendo direcionado ao bel prazer de quem tem vontade de fazer as coisas, sem nenhum tipo de amparo jurídico, isso faz com que essas regras todas, essa jogatina, ela está sendo direcionada a favorecer o atual presidente da República. Mas vocês já pensaram se não dá certo? Se o presidente da República não se reeleger, e a possibilidade maior é que isso ocorra, o próximo presidente da República poderá fazer uso também de todas essas ferramentas e poderá imprimir a direção que ele quiser, desde que ele consiga também, fazendo uso das mesmas regras ou as mesmas faltas de regras, ter a maioria do parlamento na sua direção. Então, tudo aquilo que está sendo aparentemente benéfico para alguns interesses locais, interesses corporativos, interesses empresariais, econômicos, financeiros, internacionais, isso tudo pode rolar ribanceira abaixo, desde que o próximo presidente da República tenha a determinação de, ao fazer uso dessas regras todas, ou das faltas de regras, reverter tudo aquilo que está sendo passado goela abaixo do povo brasileiro. Então é possível que isso já esteja no radar desses grupos e eles comecem a se preocupar com essa possibilidade, com esse meteoro que pode ter escalas cataclismáticas, né? Lá dentro do Tribunal de Contas da União,
aqui do nosso país, os técnicos, aliás, o procurador, que é um membro do Ministério Público Federal, graças a Deus ele não é subordinado diretamente a Augusto Aras, ele está denunciando que essa PEC, a PEC das bondades, mas é a PEC da palhaçada, a PEC da enganação, é a PEC da empulhação, diz o seguinte aqui a matéria: MP junto ao TCU fala em abuso de poder econômico e impugnação de Bolsonaro. É o que está na lei. Por que isso não é esmiuçado para que o povo brasileiro entenda, pelo menos pelos grandes veículos de televisão? Porque os jornais impressos, eles vão falando nas entrelinhas de uma coisa ou outra, eles abordam, fazem uma crítica, mas a comunicação direta que chega ao povo, essa eles não fazem nada, eles ficam lá com a matéria asséptica, né? E as pessoas acham que os meios de comunicação, de uma maneira geral, eles estão contra o Bolsonaro. Que agora resolveu também fazer uma polêmica com a Anitta, gente. É impressionante, o programa hoje está muito variado, né? Então, seguinte, já dei o toque aqui desse meteoro que pode causar muitos problemas para essas criaturas que detêm o poder hoje no Brasil, né? Mas aí o Bolsonaro, ele incomodado aí com a posição política de Anitta, ele partiu para o ataque. Só que eu avalio que é uma luta muito desvantajosa para ele, né? O que ele disse hoje em relação à Anitta? Vamos lá. Da maconha, houve críticas do seu parte aí que eu vi a internet. Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu tô te dando maior apoião, libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder teu emprego aí de ministro da Economia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que é oxigênio? Bom, e aí é o seguinte, ele entra num duelo com a Anitta, só que é o seguinte, eu li o que a Anitta falou, a Anitta teve uma postura muito equilibrada, muito consciente sobre a problemática das drogas aqui no Brasil. Ela suscitando o debate e pedindo, caso o ex-presidente Lula se reeleja, ou se eleja presidente para o terceiro mandato, né, que ele integre uma luta a favor de se discutir o assunto, de descriminalizar a conduta de muitas pessoas que são usuárias de droga. Ela fez um discurso absolutamente comum entre as pessoas que tratam de assuntos de uma forma racional. E o Bolsonaro vai com essa linha aí. Eu calculo que ele não vai se dar muito bem com os eleitores jovens em função dessa história, não. Bom, eu já falei dessas histórias todas. E para finalizar, gente, o assunto aqui também, hoje o programa está variado, né? Nosso papo está variado. Ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel para teste no dia da eleição. Gente, virou uma palhaçada. O general Paulo Sérgio, ele caiu numa situação tão ridícula, situação deplorável, uma situação... e está tendo cisânia dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, porque muitos generais que têm a formação correta estão isentos, estão fora dessa esfera do poder, eles estão vendo que o general está se prestando a um papel ridículo e confunde o papel das Forças Armadas com o papel dele, de ministro da Defesa. É um cargo civil. E fica o tempo todo dando margem para as Forças Armadas serem desmoralizadas. Então, gente, só resumindo essa matéria aqui, vocês acreditam que o general está propondo o seguinte, vamos pegar aqui o que ele pede aqui. A matéria está errada, tá? Sempre eu vou sublinhar, porque coloca assim, a proposta das Forças Armadas. Não é a proposta das Forças Armadas, é a proposta de Bolsonaro, encaminhada ali pelo seu servidor-mor, né, o general Paulo Sérgio, né, que está querendo se miscuir, se meter nessa história com uma coisa inconstitucional e ilegal, mas ele está querendo dar palpite nisso aí, está querendo impor alguma coisa. Então a matéria vem, a proposta das Forças Armadas usa como justificativa a necessidade de reforçar a transparência na votação. Segundo o ministro da Defesa, a votação adicional, olha só, está propondo que no dia que você for votar, que eu for votar, tenha a seguinte situação. A votação adicional seria apenas um teste de integridade das urnas eletrônicas em 2 de outubro. Além da votação com cédulas de papel, haveria uma segunda urna eletrônica nas sessões escolhidas. Quer dizer, você, eleitor, você vota normalmente, aí depois você tem uma outra urna de papel para você votar, você colocar ali, uma espécie de checagem, e mais uma urna eletrônica.
Esta testagem, segundo os militares, poderia ajudar a dar mais segurança às eleições, apesar de nenhuma investigação oficial ter detectado fraude nas urnas eletrônicas. Esse teste seria uma fase a mais no processo de fiscalização das eleições, como previsto no plano elaborado pela Defesa e revelado pelo Estadão. Gente, é uma coisa tão absurda, vocês conseguem imaginar um negócio? Você vai votar aí, que é voluntário esse teste, né? Teria que se perguntar ao eleitor, você quer participar aqui do nosso teste? Você pode votar aqui o seu voto aqui por escrito, e depois você confere ali, você grava o seu voto na outra urna. O que eles fariam com esse material? E se o eleitor, só de sacanagem, ele vota de um jeito na eleição que vale, e na que não vale ele faz algum tipo de sacanagem? E se alguém mal intencionado quiser justamente fazer o voto de um lado e fazer o voto de outro, justamente para preencher essa narrativa, né? essa conspirata que essas criaturas todas estão fazendo. Então, existe uma situação mais patife, mais imbecil, mais burra. É impressionante como é que generais, pessoas que têm um alto nível intelectual, pelo menos é o que nós tínhamos, né, de impressão, fazem esse tipo de insanidade como sugestão, né? Então, fica aí, felizmente nós vamos combatendo, né? E para finalizar mesmo agora o nosso encontro, gente, essa notícia estarrecedora, absurda, que mostra a corrosão institucional no Brasil, que o jornalão aqui está reclamando, mas eles foram cúmplices, como eu tenho dito para vocês. Receita impõe sigilo de 100 anos sobre a ação em favor de Flávio Bolsonaro. Órgão federal altera a interpretação sobre o processo e agora considera verdades pessoais nos documentos. Então, quer dizer, as rachadinhas, tudo aquilo, qualquer tipo de falcatrua suspeita, né, que um político possa ter cometido, desde que o político seja filho do presidente da República, está coberto para daqui a 100 anos. Então, daqui a 100 anos a gente pode descobrir se o cara é honesto, se o cara não é honesto, se o cara é ladrão, se o cara não é ladrão. Então, gente, faltam 79 dias para o primeiro turno. E quanto mais a gente fizer circular esse tipo de assunto que eu estou tratando aqui com vocês, mais a gente ajuda, né, a desmascarar essa gente toda, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra no próximo encontro. Tchau!